Hoje você vai em qualquer lugar, tem uma câmera te filmando, certo? Você entra numa loja, tem lá uma câmera. Você entra no elevador, tem lá uma câmera. Né? Sorria, você está sendo filmado. Na internet, isso pode se radicalizar muito e para pior. As operadoras de telecomunicações têm condições de saber o que você está acessando, o que você está fazendo, de onde para quando, como, porquê e sei lá por quê. Eles podem saber tudo. Essa preocupação é uma preocupação muito séria em países ditatoriais, podemos assim dizer, onde o governo ainda, infelizmente, controla com mão de ferro a vida política dos cidadãos. Agora, o direito à privacidade é maior do que isso. Eu vou fazer uma abstração que muitos de vocês podem achar estranha, que é o seguinte: o cara que vê pornografia, muito ou pouco, tem o direito a ver isto privadamente ou não? Claro que tem. O cara que está namorando não sei o quê, tem direito de fazer privadamente ou não tem? Esta questão da privacidade nesse mundo da internet é muito relevante. E se nós não garantirmos um marco civil que façam com que os operadores de telecomunicações não guardem os nossos dados, né, nós vamos criar um ambiente policialesco, aliás, estamos criando um ambiente policialesco, que nós nem podemos ter a dimensão de onde vai dar. Tem meia dúzia de filmes aí de ficção científica que apontam algumas coisas, né? Mas esse é um outro tema muito importante em relação ao marco civil, né? A questão, por exemplo, dos dados de órgãos públicos. Nós defendemos, e todos esses grupos ali defendem, que eles sejam interoperáveis, ou seja, rodados em software livres. Nem todo mundo vai entender essa questão, né? Mas hoje, por exemplo, a gente tem um monopólio de softwares de uma empresa, que é a Microsoft, né? E que se você não tem o Windows, você não consegue rodar um monte de coisa. Se você não tem o navegador do Windows, você não consegue acessar um monte de coisas na internet. Então você é obrigado a ter o Windows e é obrigado a ter o navegador do Windows, né? Então todos esses grupos lutam para que o Estado brasileiro e outros estados nacionais não só incentivem a adoção de softwares não proprietários, gratuitos inclusive, que você não tenha que pagar licença por eles, mas de softwares livres que sejam interoperáveis, ou seja, que rodem em qualquer máquina, que você não tenha impedimento para acessar determinados conteúdos. Esses são alguns temas, né, William? Tem outros, não sei se você quer falar sobre outros, mas que dão um pouco a dimensão da importância deste debate sobre regulação da internet, né? Então, o debate sobre a internet não é só o debate do acesso, é sobre como se regula, como se organiza o seu uso. A minha pergunta, as pessoas até um pouco já conhecem o Fernando. Nós temos dois problemas sérios. Primeiro, o Brasil, ele não é um país. Então, aí você vai levantar a mão e falar assim, eu sou brasileiro. Você é subproduto. A firma chamada Brasil, ela gerou o produto e nasceu nós, essa miscigenação aqui, que é um subproduto. Certo? Essa firma chamada Brasil, porque se fosse um país, a saúde seria pública, a educação seria pública, a comunicação seria pública, enfim, o transporte seria público. E não havia essas concessões que é dada para o rico manipular. Como ela é uma transnacional, onde todo o dinheiro gerado aqui nesse Brasil, que começou com o Brasil, a morte de 5 milhões de índios, aí depois levaram todo o nosso ouro, aí com a cana-de-açúcar trouxeram um negro na chibata, morrendo nos porões do navio, enfim, para levar toda a nossa riqueza. Aí veio um homem ilustre, pensador, chamado Fernando Henrique Cardoso, deu de graça a nossa comunicação para os caras, dizendo que ia pagar a revista e que não pagou nada até agora. Aumentou, foi essa atividade. E essa transnacional, ela quer todo o nosso dinheiro.
Aí eu vejo uma luta onde criar a TV Brasil, aí criar uma pequena TV aqui no Jamaica, outra no Diadema, com a banda larga e tal. Como vocês imaginam, essa é a pergunta, como seguir com que isso se torne realidade? Desculpa, eu parei. Essa é aquela pergunta absolutamente impossível de ser respondida, né? Como é seu nome mesmo? Fernando. Fernando, essa pergunta tem a ver... Essa pergunta poderia ser feita para movimentos que atuam em outros temas, né? Como fazer o Brasil se tornar um país justo, como fazer com que a gente reduza radicalmente as desigualdades que nós temos, né? Eu não sei te responder, é luta social cotidiana, diária. Obviamente, Fernando, uma coisa que eu acho que está se construindo neste campo nosso, da comunicação, é a unidade dos diferentes movimentos que atuam em diferentes temas em prol de um objetivo comum. Então, nós estamos juntos com a turma da cultura digital para discutir a questão do marco civil, né? Mas estamos juntos também para lutar para termos banda larga para todos. Assim como hoje, você pode achar que não, mas este é um tema que está na pauta do MST. Você entra na lista de reivindicações, está lá, banda larga para todos. Né? Assim como está entrando na pauta de outros movimentos. Estou repetindo o que eu já disse um pouquinho anteriormente. Neste tema, eu acho que ou nós nos unimos para reivindicar determinados temas, ou dificilmente alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque o outro lado, quem detém poder, não quer repartir, certo? E o que nós queremos fazer é repartir o poder. E o outro lado é absolutamente poderoso. Porque de um lado você tem as emissoras de televisão, que estão enraizadas, entranhadas na política brasileira, né? Você tem políticos concessionários, e quem não é concessionário morre de medo das emissoras de televisão. É um medo que chega a ser patético. Quando nós íamos, por exemplo, no Congresso, quando nós vamos ao Congresso conversar com parlamentares sobre determinados temas, e não só parlamentares de direita, hein? Parlamentares de esquerda também, né? Fora raríssimas e honrosas exceções, como a nossa gloriosa deputada Luísa Erundina, por exemplo. Quando eles percebem que para enfrentar este tema eles vão ter que peitar a Globo, esquece. Quando você vira para trás, o cara já foi no banheiro, já foi tomar um café, né? Então, o poder... Tanto que, vocês vão achar que eu estou mentindo, o lobista da Globo, chamado Evandro Guimarães, que tem um cargo na Globo, que é vice-presidência de Relações Institucionais, mas é o lobista da Globo, é chamado nos corredores do Congresso de senador. Vocês acham que é brincadeira? Não é. Eles usam, evidentemente, em tom de ironia, né, quando se cumprimentam, um congressista, que é senador ou deputado, com esse sujeito. Ô, senador, está por aqui de novo, você acha que é mentira? Não é. É ironia? É, mas revela o tamanho da relação que eles têm. E de um lado você tem as emissoras de televisão, mas do outro você tem as empresas de telecomunicações, que você fez referência, presumo, à privatização das telecomunicações no final da década de 90. O que nós fizemos? Tínhamos empresas estatais, tinha uma grande holding que era a Telebrás, com as suas empresas locais, em São Paulo era a Telesp, vocês se lembram, né? Privatizou-se tudo, né? Vendeu-se o patrimônio brasileiro, né? E estas empresas, que hoje são as concessionárias de telefonia fixa, que dominam as empresas, que são donas das empresas de telefonia móvel também, são 3 empresas, grandes empresas que nós temos no Brasil, elas têm um poder financeiro que é espetacular. Elas faturaram ano passado 100 bilhões de dólares no Brasil. Bilhões! É um número que a gente não consegue nem saber quanto é, de tão grande que é.